Um futuro para Petrópolis, artigo de José Luiz Alqueres, para o portal Criativos. Petrópolis, que acaba de comemorar 181 anos da sua fundação, nasceu ligada ao Rio de Janeiro e assim tem vivido como se o cordão umbilical que as une jamais fosse cortado. Podemos assim falar do seu futuro para a população e para os governos de ambas as cidades. O vigoroso processo de desenvolvimento urbano que hoje inclui Rio e Petrópolis na mesma região metropolitana com mais de 12 milhões de habitantes produziu alterações funcionais na vida de ambos municípios, o que impõe uma reflexão inclusiva no plano metropolitano sobre seu futuro. O primeiro ponto a ser levado em consideração é nos despirmos da tendência muito comum de alimentarmos uma guerra entre o status do presente em ambas cidades e saudosas lembranças de um passado idealizado. Esse tipo de disputa sempre negligencia o futuro para onde devem se voltar os nossos esforços, naturalmente sem negar nossas origens. Uma visão de futuro, levando em conta que nós moldamos as edificações e os espaços urbanos das nossas cidades, mas por outro lado eles moldam a nossa existência e de nossos descendentes, deve privilegiar a manutenção e o bom uso desta herança edificada. No caso de Petrópolis, proponho a constituição de 4 conjuntos de testemunhos da sua existência pensando não só nas edificações restauradas mas com usos compatíveis que favoreçam o desenvolvimento econômico da cidade. O primeiro conjunto, denominado Petrópolis Imperial, visaria a memória do seu passado até a proclamação da República. Dele constariam o Museu Imperial, o Palácio Grão-Pará, a Casa do Colono, a Universidade Católica, as casas do Barão de Mauá e do Barão de Rio Branco, o Palácio de Cristal, a Catedral, a Casa da Princesa Isabel, Fábrica da Boemia, os edifícios fabris da Companhia Petropolitana e da São Pedro de Alcântara e outras casas cujos proprietários aderissem a um programa de visitas guiadas. A existência de uma sociedade de preservação de imóveis históricos que recebesse incentivos dos 3 poderes da República, poderia aumentar e muito este patrimônio com a inclusão da Casa Tavares Guerra e o Parque Municipal Fronteiro, a casa da antiga Embaixada Inglesa, a Casa do Monsenhor Bacelar, hoje Franklin Sampaio, e as fazendas Samambaia, Padre Correia e Santo Antônio. O segundo conjunto, que denominaria Petrópolis Belle Époque, se estenderia até a transferência da capital federal para Brasília. É uma época marcada pela construção de belas casas de veraneio que se iniciam por exemplares de arquitetura eclética e vitoriana e alcançam obras da arquitetura moderna brasileira que vicejam após os anos 30. É uma época de festas, lazer, jogo no quitandinha, mas também de vilas operárias, sede do Banco do Brasil, dos Correios e do Fórum Municipal, edificações de estações ferroviárias em Cascatinha, Nogueira e outras localidades de alguns loteamentos bem implantados, além de ruas icônicas como a Avenida Coelher, milagrosamente preservada de edifícios, sorte que não teve a Rua Roberto Silveira ou a Rua do Imperador. O terceiro conjunto, denominaria de Petrópolis Suburbano, avisando logo que não se trata nada pejorativo, apenas marcando o papel da cidade na região metropolitana. É uma época onde as linhas de ônibus diárias passam a comunicar a cidade com todas as cidades da Baixada Fluminense, em que passa a existir uma busca maior de serviços de educação e saúde de melhor qualidade em Petrópolis do que nos seus municípios vizinhos, em que de início a menor violência urbana da cidade atrai mais moradores e que a classe média, com a independência proporcionada pelo automóvel, mora e cria suas famílias aqui, mas trabalha no Rio de Janeiro. Há uma grande tendência da cidade se transformar num dormitório do Rio e um esvaziamento de suas instituições culturais, redução de seus veículos próprios de comunicação e uma diluição da sua identidade histórica e do orgulho de ser petropolitano. A superpopulação, a ocupação desordenada de encostas e margens dos rios resultam em catástrofes recorrentes. O sistema tributário nacional faz com que 3/4 de sua receita dependa de outros poderes. É um tecido urbano a ser recuperado por corajosas intervenções públicas e privadas. Por fim, temos a Petrópolis do futuro, onde, contrariamente ao seu plano original, traçado por um só homem, o Major Coelher, a sociedade civil e o governo devem formular um plano multianual que, valorizando a sua tradição e seus marcos históricos, prepare a cidade para um futuro sustentável com indústrias com atividade soft power, controle a sua densidade populacional, a educação de seus habitantes para trabalhos de maior valor agregado e a valorização do orgulho de ser petropolitano. Você escutou o artigo Um Futuro para Petrópolis, artigo de José Luiz Alqueres, para o portal Criativos. Faça parte de nossa comunidade de cultura e economia criativa. Assine nosso portal www.criativos.com.br
www.blog.br